O discípulo que permanece. João 16 é a continuação de João 15, uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos sobre a importância e a necessidade de permanecer. Jesus fala sobre permanecer, mas logo em seguida ele diz que vai para aquele que o enviou. E os discípulos não compreendem. Como eu posso permanecer quando as coisas vão piorar, Jesus não vai estar e eu ainda vou ser expulso, perseguido e possivelmente morto? Parecia loucura o que Jesus estava falando aos discípulos e por isso o coração deles se entristeceu. Jesus disse: porque eu falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E essa é a primeira lição que a gente aprende nesse capítulo. Nem toda palavra de Jesus vai trazer gozo, mas toda palavra e toda ação de Jesus é para o nosso bem. A verdade que Jesus anunciara trouxe desconforto e tristeza, o que me ensina que, embora tenha consolo, o Evangelho de Cristo não é conforto. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Todo mundo quer sentar na mesa do banquete, mas poucos são os que querem carregar a cruz no caminho até lá. Se a Bíblia que você lê não te confronta e te leva a uma mudança de atitude, esse não é o Evangelho de Jesus. Agora, se você quiser ser um discípulo que permanece, você vai precisar aprender a renunciar a você mesmo, seu conforto, sua vontade, aceitar o confronto e crer que tudo o que Deus faz é para o seu bem, ainda que essa não seja a sua vontade ou expectativa. A segunda lição que eu aprendo nesse capítulo é: quem você busca primeiro? Jesus disse no versículo 5, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. No versículo 19, novamente, ele diz, Jesus, percebendo que desejavam interrogá-lo a respeito do que dizia, lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão e um pouco mais me verão de novo. E aí no versículo 24 ele diz, até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha a cena que acontece nesse capítulo. Os discípulos estavam literalmente andando com Jesus, ouvindo ele falar, mas ao invés de perguntar para ele o que eles não tinham entendido, eles começaram a perguntar uns aos outros. E Jesus confronta diretamente essa atitude deles, dizendo, vocês não pediram nada no meu nome, vocês não perguntaram para mim, vocês perguntaram uns para os outros, mas vocês querem alegria e vocês não vão encontrar nos outros, só em mim. Entenda, há sabedoria nos conselhos, e isso é bíblico, inclusive. Mas antes de ficar questionando por aí, falando com os outros as coisas que nós não entendemos ou que nos entristecem, nós já perguntamos para Jesus primeiro? Muita gente está na igreja, está ouvindo Jesus falar, lê a Bíblia, mas tira dúvidas no chat GPT, nas caixinhas de perguntas nos influencers do Instagram. E não que eu seja contra uma pesquisa, mas se você quer ser um discípulo que permanece, aprenda essa lição. Jesus primeiro. Nenhum recurso, inteligência artificial ou sabedoria humana, ou qualquer pessoa no mundo jamais poderá substituir Cristo. Busque o primeiro. Pergunte para Ele. Fale para Ele o que te incomoda, o que você não entende. É exatamente esse relacionamento que Ele quer ter com você. Já viram como a gente muda quando vai orar? A gente se arruma, procura as melhores palavras, porque afinal a gente está falando com Deus. Mas tudo que Deus deseja é a sinceridade do nosso coração. É a nossa honesta verdade, sem filtros, nos relacionando com Ele como um amigo, um irmão, um pai, em liberdade. E a terceira coisa que eu aprendo nesse capítulo é que, para ser um discípulo que permanece, eu preciso confiar. Jesus disse que enviaria o Conselheiro Consolador, que nos mostraria o que está errado a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele diz do pecado porque as pessoas não confiam em mim. A raiz do pecado é exatamente a falta de confiança, o que pode ser traduzido por incredulidade e também por orgulho. Todo pecado é a resposta, é o resultado de um coração que confia mais em si mesmo do que em Deus. Falar que crê em Deus é fácil, mas confiar exige mais.
Jesus disse: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ser guiado exige confiança. Jesus disse: vocês agora se sentem tristes, mas eu os verei outra vez. Então seu coração se encherá de alegria e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. A promessa exige confiança. Esperar pela promessa exige confiança. Jesus disse: o próprio Pai os ama. Acreditar que você é filho exige confiança. O amor exige confiança. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Ser forte e ter paz em meio à aflição e perseguição exige confiança. A verdade é que a nossa mente vai tentar nos sabotar, o inimigo vai tentar nos enganar. E é aí que nós precisamos confiar que, independente das circunstâncias ou das nossas tristezas, o coração de Deus quer o nosso bem. E Ele sempre vai agir com esse objetivo. Por isso é necessário se perguntar: quanto de mim verdadeiramente confia em Deus? Eu confio mesmo na bondade dele? Ou eu só tenho o discurso da fé? O discípulo que permanece é aquele que entende, como Jesus, que não está sozinho, porque o Pai está comigo, em todo o tempo, em toda situação, em todo lugar.